Quanto vale 1 hora no purgatório? Seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Anderson Reis e o meu propósito maior é edificar a sua vida com a verdade da fé católica e a verdade da igreja. E esse é um dos vídeos que vai ampliar a sua visão, porque a maioria dos materialistas não entende nada de vida sobrenatural e essa história vai te comover. Um santo religioso, veja bem essa história, ele era um homem de virtudes elevadas, de profundo amor a Deus e por causa dessas graças, ele recebeu uma revelação do seu próprio anjo da guarda, que em breve ele iria morrer e que o tempo que ele passaria no purgatório seria quanto tempo? O tempo de uma missa celebrada por ele. Ou seja, o padre ia celebrar a missa, terminando a missa, acabaria o purgatório dele. Esse religioso ficou em transportes de alegria. E como ele fazia parte de uma congregação religiosa, ele foi e pediu a um sacerdote amigo seu que fizesse isso. Prontamente o sacerdote respondeu que sim, e de fato, gente, aconteceu a morte do religioso e o amigo dele, que tinha prometido, prontamente se paramentou e começou a celebração do sacrifício da Santa Missa. Então, com muito amor, com muita piedade, terminou o sacrifício da Santa Missa e agora você vai se surpreender como que Deus vê as coisas. Como que o mundo sobrenatural não tem nada a ver com o nosso mundo. Quando acabou a missa, estando ainda na sacristia, a despir-se das vestes sacras, apareceu-lhe o companheiro resplandecente de glória e queixou o seu amigo de ter esquecido da promessa. Um homem não tinha ido na hora celebrar e por permissão de Deus ele aparece e se queixa. Você esqueceu da promessa? Deixando mais de 1 ano no purgatório. Ou seja, por meio desta história, a gente consegue quantificar que o tempo de uma missa, vamos dizer de 1 hora de Santa Missa, é 1 ano no purgatório. Calma que vem mais ensinamento para você aqui. E aí ele falou assim: enganastes, respondeu o outro admirado, e disse para ele: logo que tu expirastes, eu fui para a igreja celebrar e acabei nesse exato instante. Teu cadáver ainda está quente no leito de morte. Então o defunto, como que dispersando de um sono profundo, exclamou: ai, como são terríveis as penas do purgatório. 1 hora só dessas penas pareceu-me 1 ano. Teve um pregador que uma vez ele disse num retiro assim, que quando nós morrermos nós vamos ter que passar no purgatório para tomar um solzinho. E quando eu vi ele fazendo aquela comparação, não me pareceu prudente que um homem que comunica a palavra de Jesus e a palavra da igreja não seja claro referente a uma realidade tenebrosa como esta do purgatório. Porque não é um solzinho, é um sofrimento tenebroso. Tem um vídeo que eu explico sobre a visão que Santa Maria Madalena de Paz tinha sobre as almas do purgatório. Um dia que o anjo da guarda passou com ela e levou ela no jardim, ela estava no jardim e pegou e levou ela no purgatório. Ali mostra que os mentirosos ficam confinados numa localização perto do inferno e chumbo quente derretido fica caindo na boca da pessoa. As pessoas, mas é uma mentirinha só ao olhar do homem, mas ao olhar de Deus, não. E a graça divina nos permite viver uma vida santa, apartada do pecado. Mas as pessoas têm um olhar tão materialista, estão tão longe de uma vida espiritual, que acabam relativizando o pecado e não têm noção das punições divinas que isso pode acarretar. Gente, não é brincadeira. Por isso que eu até peço para você, gentilmente, que me ajude todas as segundas-feiras a compartilhar. Por quê? Porque quanto mais noção as pessoas têm desta realidade, a tendência de procurar a santidade é muito mais elevada. Claro, a pessoa não quer ficar sendo punida desse jeito. Então, se eu não quero tomar um choque, eu não coloco o dedo dentro da tomada. Se eu não quero padecer por isso, eu reformo a minha vida, os meus costumes e começo, de fato, a ter uma vida de oração e amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é terrível. Né? E ainda vai continuar aqui, ó. Ele disse: bendito seja Deus que tanto abreviou minha prova, e mil graças a ti, meu querido irmão, pelo interesse e caridade que me dispensastes. Ele concluiu dizendo: eu subo agora para o céu e rezarei a Deus
para que lá nos una como estivermos unidos na terra. Eu tenho algumas meditações para fazer junto com você, desse livro que eu tenho divulgado bastante, depois eu mostro no final, acho que você já está acostumado, né? Tenhamos compaixão das pobres almas do purgatório. E ele vai falar algumas coisas aqui que eu quero pensar junto com você, reflita junto comigo. Bem sabemos que na eternidade não há mais tempo. Como julgar o tempo em relação à eternidade? E ademais, o sofrimento faz maior e mais difícil de passar o tempo entre nós. Quantas vezes, vai dizer o Monsenhor Ascânio Brandão, um minuto nos custa mais a passar que longas horas, pois o sofrimento horrível e intenso das pobres almas faz com que os minutos lhes sejam anos e até séculos. Veja uma pessoa que está com uma enfermidade atroz e sofrendo bastante numa cama de hospital. Olha como que ela vê o relógio passando, ou uma pessoa que está no dia do casamento dela super feliz que casou amando o esposo e vice-versa, os cônjuges casaram se amando. Ou numa festa de formatura, onde a pessoa está realizada interiormente. Compara o padecimento desta pessoa que está sofrendo, olhando no relógio, mas passou tão rápido, essa festa estava tão boa, gente, eu não vi o tempo do meu casamento passar, foi assim, puf, quando eu vi já tinha terminado. Agora, quando está enfermo, com enxaqueca, com dores na coluna, o tempo parece que não passa. Agora, você imagina as almas do purgatório, que como diz Santo Tomás de Aquino, não tem sofrimento nesta vida que tem comparação com o sofrimento das almas do purgatório. É muito pior. Tá? Então isso daqui é uma reflexão. Tem essas experiências místicas, né, de revelação que Deus permite, e que um amigo de Santo Tomás de Aquino, depois de morto, apareceu e disse que havia ficado 15 dias no purgatório para espiar a negligência em executar o testamento de um bispo. Você fala assim, nossa, mas Deus vê isso? Sim, viu, e ficou 15 dias lá. Se esse daqui ficou 1 hora, apareceu 1 ano, esse daqui. São Vicente Ferreira assegura que almas que ficam no purgatório, que ficaram no purgatório 1 ano inteiro por causa de um pecado venial. E justamente a história que eu iniciei contando é justamente sobre esse livro, O Pecado Venial, a sua malícia, seus efeitos, seus castigos, considerações, exemplos. Aqui ele vai falar sobre o pecado venial e sobre as penas que essas almas sofrem no purgatório, porque isso é muito sério. E aí vai continuar dizendo aqui que, segundo o testamento de Santa Francisca, a maioria das almas do purgatório lá sofrem de 30 a 40 anos. Né? Agora, tem algumas almas que ficaram menos tempo aqui, que eu estava estudando sobre isso, e mostra que, sobretudo, as almas que foram muito humildes foram resignadas e pacientes no sofrimento. Né? Santa Lutigarda, ela fez penitência por Simão Abade cisterciense. Por quê? Porque ele era muito austero e duro demais com seus súditos. E deveria ficar no purgatório 40 anos. Ele era duro com as pessoas, não tinha, né, mansidão devida. E aqui uma que eu olhei assim e falei assim, nossa, meu Deus do céu. Santa Margarida Maria Lacoque, a vidente do Sagrado Coração de Jesus, viu o seu diretor espiritual, o São Cláudio Colombieri, passar algumas horas nas chamas expiatórias por ligeiras faltas. E se trata de um santo. Como que Jesus chamava esse homem? Meu amigo. Ou seja, até os grandes santos, graças a Deus, ele ficou falta ligeira. Mas Jesus o chamava de meu amigo. Deus não vê os pecados como nós vemos. E diante disso que eu gostaria de deixar 2 reflexões para você ter uma conclusão. Pare, pelo amor de Deus, a primeira conclusão, de canonizar todas as pessoas que morrem. Esse era o grande medo de São Francisco de Sales, como eu já falei nos vídeos aqui. A pessoa morreu, já está no céu, era muito boa. Quem sabe é Deus, não é nem eu e nem você. Deuteronômio 29 vai nos ensinar. O que Deus expõe é para o homem, o que está oculto é para ele. Ele te falou se a alma está no purgatório ou não? Ah não, ele me falou, porque a maioria dessas pessoas é tudo produto de mente nervosa, que fica falando que está tendo revelação X, Y, a vida da pessoa às vezes é uma coisa ruim. Né? Como que eu vou ficar confiando, tendo certeza? Então, reze pelas almas, principalmente dos seus familiares. E a segunda, medite sobre a gravidade dos pecados. Medite sobre a gravidade dos pecados, porque isso deve reformar a nossa vida. E qual que é a sua dica para que eu vença esse pecado? A minha dica para você é João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ame Jesus profundamente, principalmente na Eucaristia, porque é ali que você vai aprender as grandes lições. Para você aprender a comungar bem, eu tenho aqui uma série de vídeos
do Alma Eucarística, onde eu procuro dar dicas para você ter uma comunhão eucarística frutuosa e boa com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Eu estou indo na missa agora, terminando esse vídeo, já estou indo para a igreja, vou rezar pela sua vida, pelas almas do purgatório, a fim de que possamos amar mais a nosso Senhor Jesus Cristo, abreviar o nosso tempo e entender que o que vale realmente a pena na nossa vida é amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deixo aqui, como sempre faço no final dos meus vídeos, boas dicas de livros sobre o purgatório, que eu já mostrei. Esse daqui, a primeira história eu usei esse daqui do pecado venial. Tem esse outro aqui, que, nossa, eu tenho poucas palavras para qualificar quão bom é esse livro. E aí eu vou deixar aqui o link e assim você contribui para que esse apostolado continue tendo aqui na internet e a gente possa continuar levando a mensagem da igreja. Deus te abençoe e que o teu anjo da guarda te conduza à santidade.